Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Qual é a verdadeira igreja na Escritura? Olha o estudo nosso. Escritura. Qual é a verdadeira igreja? Bíblia Ave Maria, Jerusalém e outra Ave Maria, né? Qual é a verdadeira igreja? Aqui é o segundo vídeo, né? Refutando esses adventistas, o programa Na Mira da Verdade. Ele cita João 8, ou João 4, 23, que a verdadeira igreja tem a verdadeira adoração. Mas qual igreja? Olha só que interessante. Já fiz um vídeo, mesmo tema, mesma resposta. Agora eu vou fazer esse vídeo dando outra resposta diferente, mas baseado na Escritura. Qual é a verdadeira igreja? O telespectador está querendo saber aqui se na Bíblia a gente consegue perceber qual é a igreja verdadeira. O que a Bíblia tem para nos mostrar aí com relação a isso, professor? Porque hoje existem mais de 30 mil denominações religiosas. Como é que eu vou saber qual que é a certa? Depois de que eu dar essas explicações, eu quero que você passe o site para o nosso telespectador e ouvinte conhecer mais de perto a igreja a qual pertencemos. Eu vou primeiramente mostrar algumas coisas para o nosso telespectador e ouvinte. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em João capítulo 4, verso 23, que diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Primeiro ponto, não é uma placa de igreja que garante que você está na igreja certa. O que garante que você faz parte da igreja certa, do corpo espiritual de Cristo, é você ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Interessante, que ele falou uma coisa bem bonita. Para mim ser membro desse corpo, que é a esposa do Senhor, que é a igreja, que tem a verdadeira adoração, a gente tem que seguir, primeiramente, de acordo com como Cristo ensinou. Os seus apóstolos. E enviou, em Atos 1:2, os apóstolos que ele escolheu, foi dada instrução através do Espírito Santo. Certo? Mas qual a verdadeira igreja? A Bíblia fala. Qual a verdadeira igreja que a Escritura ensina? É João 4, 23? Sim, a igreja católica, a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa, o seu corpo místico, ela não tem uma placa. Ela tem discípulos, doutrina. Certo? E o Espírito Santo, Atos Apóstolos 2, torna essa única igreja que tem a verdadeira oração e ajuntava outro para o caminho da salvação que se tornava membro dessa igreja, Atos Apóstolos 2,47, e perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Então, tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Que a 1 Timóteo 3,5, que a igreja é o baluarte da verdade. Que igreja? Mateus. Interessante. Por que ele já começou em João 4,23? Porque ele já quer fazer a sua manobra. Por ali você não sabe qual é a verdadeira igreja. Para saber qual é a verdadeira igreja, você tem que chegar aqui, ó. Mateus 16, 18, ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simples, fechou, ponto final. Aqui que vai ter a verdadeira adoração, aqui que vai ter os verdadeiros discípulos, aqui que vai ter envio, aqui que vai ter pastoreio, aqui que vai ter doutrina, aqui que vai ter pelo fundamento dos apóstolos que vão edificar a igreja. Por exemplo, uma igreja que tem uma hierarquia, uma igreja que tem um pastor universal. João 21. Oi, nego. Vai estar gravando, tá? Tá, o pai já vai, ó. João 21, 15 a 17, ó. Para a gente entender qual que é a verdadeira igreja. Que nos leva, que nos conduz a adorar o Pai em espírito e verdade. Como eu disse, tem mais de 50 milhões de igrejas. Não, já ultrapassou. Qual delas é a verdadeira? Que vem sob o fundamento dos apóstolos. Que tem um pastoreio. Que tem envio. Que tem profecia. Que se tornou pública ali, Atos Apóstolos 2. Fundada lá na cruz, gerada lá na cruz. Simples entender isso. Olha só que interessante, ó.
Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? E respondeu: sim. Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro se entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E respondeu: Senhor, sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então já tem uma hierarquia. 1 Coríntios 12, 28, Deus constituiu primeiro os apóstolos. Quem pastoreava essa igreja é Pedro. Quem tem a chave é Pedro. Quem tem a profecia é Pedro. A pedra, a Quefas, João 1,42, Cristo muda o nome de Simão para pedra, para Quefas, para você chegar até a verdadeira adoração, que essa igreja que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Pedra angular, Cristo, pedra de edificar a igreja, os apóstolos. Pedra, pastoreio, Pedro. Certo? Para você chegar ali em João 8,32, ou João 8, entendeu? Conhecer a verdade, verdade, vou libertar em João 4,23. Meu Pai procura anseios verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Que interessante. Que igreja é essa? Ela tem uma hierarquia. Se você for prestar atenção aqui, ó. Filipenses 1 e 2, ó. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. A todos os santos em Jesus Cristo, que acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. E é uma igreja ainda que gosta da graça. Comunidade aqui, ó, é que a comunidade, a Filipenses, gozava da graça. E tinha o quê? Bispo e diácono, que são sacerdotes. Certo? E outra mais, para você saber qual é a verdadeira igreja, ela tem imposição das mãos. São Timóteo, deixa eu ver, deixa eu ver se é isso mesmo. Timóteo. Segundo Timóteo 1,9, ó, é ordenado por a imposição das mãos de Paulo, que é membro da igreja, que é apóstolo. Olha só. Segundo Timóteo 1,6, ó. Por esse motivo, eu te exalto, ó, a revivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Olha só que interessante. Porque Pedro, ele é o pastor universal. Pedro, ele é a coluna. Pedro, Tiago e João. Mas Pedro, ele é diferente, porque ele tem a chave. Ele é o líder, sucessor de Cristo. Tanto São Timóteo, tanto São Paulo, tanto São Estevão, tanto São Marcos, São Lucas, as comunidades, a Colossenses, 1 Coríntios, a comunidade da Colossenses, aos Coríntios, a Efésios, a Gálatas, tá? Sendo juridiciado pelo pastoreio universal, porque o Espírito Santo assiste essa igreja, certo? E eles não falavam por si próprio. O Espírito Santo que conduzia e ensinava a edificar essa igreja. Por isso que tem uma hierarquia. Diácono, bispo, presbítero, diaconisa, etc. E Pedro, ele é o que agora? Ancião. Que pastoreava a igreja de Cristo. Que ele fundou a edificar, né? Fundador é Cristo. Ele edificou, ele e Paulo, né? Por isso que a igreja reconhece Pedro e Paulo, que são as colunas que morreram ali em Roma, que é a sede, onde é o seu martírio, é a igreja que eles edificaram. Essa é a verdadeira igreja, onde tem os destroços dos mártires, onde eles foram martirizados, de acordo com a profecia. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Como essa igreja vai ser edificada? Pedro sendo pregado de ponta cabeça, como diz a tradição. E apóstolo Paulo martirizado, que são os dois colunas, porque aquele que fez de Pedro, fez de mim também. Que interessante, para a gente entender. Então, tem uma hierarquia. O Espírito Santo assiste essa igreja. Tem uma doutrina, tem pastoreio, tem diácono, tem bispo, tem presbítero. Por isso que diz aqui, 1 Coríntios, abaixa, nego, 12, 28, ó. Não é
adventista, não é a mundial, não é a Assembleia, cada um tem um líder, cada um tem um fundador. A igreja de Cristo, o único fundador é Cristo. E os apóstolos que edificaram, que estão em unidade, em comunhão com a cabeça e com a igreja mística. Que interessante. 1 Coríntios 12. Abaixa, nego. 12, ó. 28, ó. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Apóstolos. Que ele escolheu Atos Apóstolos 1 e 2. Então, olha a missão dos apóstolos. Olha só. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois que tem o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. De governar, tem um governo. Um pastor universal. Doutrina. Não é uma igreja que surgiu por uma rebeldia. Eu fundei minha igreja, sou pastor, sou bispo, sou apóstolo, se auto-unge e... Meu irmão, não é igreja bagunçada assim. Tem uma hierarquia. Por quê? O Espírito Santo, João, ele não falava por si próprio. Ele não fazia as coisas por sua própria conta. Por ação do Espírito Santo. 16, ó. Doze, 13, ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não o podeis suportar agora. Ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só. A convivência com Cristo. O Espírito Santo fez eles lembrar. O Espírito Santo deu discernimento. O Espírito Santo deu unção. O Espírito da verdade para eles pregar a verdade e anunciar o que eles ouviram, que eles viram. A pregação de Cristo oral. A profecia ali de Pedro ali. Eles não entendiam ainda, porque eles não tinham o Espírito Santo. Porque Pedro negou Cristo 3 vezes, porque não tinha o Espírito Santo. Porque Cristo repreendeu Pedro, porque não tinha o Espírito Santo. Quando vier o Paráclito, vocês não falará por si próprio, mas o Espírito da verdade vos te inspirará, vos te conduzirá a pregar o que ouviu, o que viste, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que, Atos Apóstolos 2, ó, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, ó, suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado ao céu. Olha só. Simples, cara. A verdadeira igreja tem o verdadeiro Espírito Santo. Tem a verdadeira adoração. Não é uma igreja vinda de homens que surgiu lá em 1700, ou adventista em século XIX, ou outra surgiu aí, mais de 50 denominações, cada um prega um Jesus diferente, segundo Coríntios 4. Não é esse Espírito Santo, é outro Espírito. É outra adoração. É outro evangelho, sem o fundamento dos apóstolos. Simples entender isso. Não é? Por isso que meu pai procura os verdadeiros, porque os verdadeiros adoradores são os apóstolos. Os fundamentos dos apóstolos que adoraram verdadeiramente Cristo. Por isso que Paulo fala, seja meus imitadores, em 1 Coríntios 11:1, como eu sou de Cristo. Para ser o verdadeiro imitador de Cristo, para ter a verdadeira adoração, tem que ser membro dessa igreja e observar o fundamento dos apóstolos. Ter o pastor universal. Pedro, ele é ancião. Ó. 1 Pedro 5:1, ó. Para finalizar, algumas bíblias protestantes já adulteram isso. Colocou o presbítero. Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha do sofrimento de Cristo, e sereis participante com ele daquela glória que se há de manifestar. Eu, ancião, Pedro, que um ancião é que envia ao respaldo. Interessante. Para mostrar para nós que só tem uma só igreja. Essa é a resposta. A qualquer protestante. Ah, mas
Meu irmão, eu só acredito na tradição do magistério. Se vir interpretação do magistério e da tradição, eu acredito, segundo Tessalonicenses 3,15. Se não for, se apartou da tradição, se apartou do magistério, se a pregação adventista, se a pregação dos triangular, se a pregação dos mormons, se a pregação da universal, da plenitude, da mundial, ou da internacional da graça, ou dos testemunha, eu não acredito. Porque se apartou do fundamento. Eu acredito no magistério. Por isso nós processando, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho do nosso Senhor. Credo. Já define a nossa fé. Não é uma fé protestante, é uma fé mariana. E vem do fundamento dos apóstolos. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja católica, salve a única igreja que Cristo deixou na terra. Glória a Deus, aleluia.